Olá, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham assistido o primeiro vídeo, no qual eu explico o nosso projeto de discipulado familiar. E, em sendo assim, vamos para o nosso primeiro estudo, no qual eu irei abordar com vocês a introdução do livro que eu mencionei no primeiro vídeo, a Bíblia e sua família. Nós iremos estudar a introdução e teremos então um terceiro vídeo, que será o estudo do capítulo 1, tá certo? Então vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, é um privilégio poder, apesar do nosso isolamento, ter recursos pelos quais podemos continuar a estudar não só a Tua Palavra, mas materiais auxiliares que nos fazem entender um pouco mais sobre Tua vontade para nós, nossos casamentos e nossas famílias. Nós oramos que o Senhor possa nos ajudar a compreender tudo e, usando de misericórdia, ajudando também, socorrendo-nos também nas nossas necessidades, para que reformemos as nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, o casamento, a família tradicional, digamos assim, a família bíblica, sempre teve seus inimigos declarados. Feministas, racionalistas, ateus, agnósticos, enfim, sempre teve quem se opôs ao casamento e à família. E eu quero dar então alguns exemplos do que pessoas famosas, mas frustradas com seus casamentos falaram a respeito do tema. O primeiro deles, filósofo e escritor francês Voltaire, fala o seguinte: o divórcio é provavelmente tão antigo quanto o casamento. Eu creio, entretanto, que o casamento é apenas umas poucas semanas mais antigo. O Lord Chesterfield diz assim: a única paz sólida e duradoura entre um homem e sua esposa é, sem dúvida, a separação. Ellen Rowland, uma jornalista estadunidense e feminista radical, diz assim: quando duas pessoas resolvem se divorciar, não é um sinal de que estão se desentendendo, mas sim de que estão começando finalmente a compreender um ao outro. Vejam o que Mike Tyson fala: você não pode continuar casado se toda noite você tem medo de dormir e sua esposa cortar sua garganta. A Rainha Vitória, da Inglaterra, escrevendo uma carta para sua filha, vai dizer assim: o casamento não é um prazer, mas um ato solene e geralmente triste. Eu acho que as pessoas se casam cedo demais. O casamento é uma loteria, no fim das contas. E para uma mulher, uma felicidade muito duvidosa. Bertrand Russell, ele diz: o casamento é o modo mais comum de vida para as mulheres. A quantidade de sexo não desejado que as mulheres suportam é maior no casamento do que na prostituição. Oscar Wilde, escritor anglo-irlandês, diz: os homens casam porque estão cansados, as mulheres porque são curiosas. Ambos acabam desapontados. Marquês de Sade, escritor francês, diz: o horror do casamento, o mais entristecedor e enojante de todos os laços que a humanidade jamais inventou para o seu próprio desconforto e degradação. O príncipe Felipe, duque de Edimburgo, diz: não acho que uma prostituta seja mais virtuosa do que uma esposa, mas estão fazendo a mesma coisa. Emma Goldman, outra feminista, anarquista, diz assim: ao fazer-se um seguro, paga-se por ele em dólares e centavos, sempre com o direito de descontinuar o contrato quando se quiser. Mas, se o prêmio da mulher é um marido, ela paga por isso com seu nome, sua privacidade, seu autorrespeito, sua vida, até que a morte os separe. Finalmente, Jean-Paul Sartre: o inferno são as outras pessoas.
o inferno são as outras pessoas. Enfim, a explicação geral para frases amargas dessa natureza se relaciona individualmente com o fato de que cada uma dessas pessoas tem uma história triste ou de frustração para com o casamento, para com a família. Algumas contraíram casamentos infelizes, outras eram pessoas com a vida moral terrível, outras até mesmo eram pessoas simplesmente com pessoas com ideologias anticristãs. Mas fato é, a vida destas pessoas levou-as a ter uma impressão e um terrível conceito de casamento e família. Todavia, irmãos, para um cristão, casamento e família devem ser vistos numa perspectiva diferente. E aí é onde se encontra o problema. Porque até mesmo entre nós, os evangélicos, há muitos mitos sobre casamento e família que acabam por gerar falsas expectativas e, por fim, acabam por prejudicar relacionamentos. Então, em um artigo escrito por uma escritora cristã, em uma revista cristã, 5 desses mitos são abordados e eu quero mencioná-los para a nossa reflexão. O primeiro mito que ela menciona é o mito de que a felicidade no casamento depende do acerto na escolha do cônjuge. Sim, obviamente há uma certa verdade por trás disso, mas em linhas gerais, acreditar nisso, irmãos, acabam por transferir a responsabilidade da felicidade para outra pessoa. E, obviamente, o resultado inevitável é o desapontamento matrimonial e familiar. A felicidade no casamento, nos lembremos, depende principalmente da obediência aos papéis, às funções, aos deveres atribuídos por Deus ao marido, à mulher, aos pais e aos filhos. Casamento e família, portanto, com os deveres, papéis e funções instituídos por Deus, é a base da felicidade. O segundo mito mencionado nesse artigo é aquele que diz que a compatibilidade de gênios é essencial em um casamento. Ou tem isso ou não tem. O problema desse mito, ou o problema dessa verdade, o que faz disto um mito, é que, em vez de pensar que marido e mulher devem constantemente se adaptar um ao outro, com o intuito de fazer o relacionamento funcionar corretamente, o que precisamos pensar é que incompatibilidade de gênios não pode ser base para divórcio. Ora, todos somos de culturas e de criações diferentes. Há diferenças na personalidade de todos. Ninguém é igual a ninguém. De maneira que incompatibilidade de gênios, ainda que obviamente seja um fato, não pode servir de base para divórcio. Terceiro mito diz que um bom relacionamento sexual é a base de um casamento feliz. E isso é obviamente um mito, porque inverte a verdade. A questão é que é mais correto dizer que é um bom casamento que serve de base para um relacionamento sexual feliz. E nos lembremos, sexo vai muito além de mera relação, de mero contato físico em si. Logo, não é o sexo que faz o casamento funcionar. É o casamento que dá brilho ao sexo matrimonial. O quarto mito diz que, se o casamento vai mal, aparecerão alguns sinais de aviso.
E isso se constitui um mito, porque um dos maiores perigos que um casal enfrenta é a separação gradual e sutil. À medida que os cônjuges não vão dando tempo para desenvolver um relacionamento bíblico, uma comunicação sensata e responsável, um fazer as coisas juntos, um viver a vida comum do lar, o resultado inevitável, sim, acaba sendo o divórcio, o encerrar o casamento. Mas, em muitos casos, não são poucos, portanto, o divórcio cai como uma bomba no colo de um dos cônjuges. Nem sempre as coisas acontecem gradualmente. As coisas, muitas vezes, repentinamente, acabam por dar errado. E isso não pode ser justificativa para divórcio. E em quinto e último lugar, o último mito mencionado pela escritora diz que mais comunicação torna o casamento melhor. E isso se trata de um mito porque, na verdade, alguns casais conseguem se comunicar de uma maneira boa e, todavia, acabam por se divorciar. Portanto, o que torna uma comunicação abençoadora para um casamento não é a quantidade de comunicação, mas a qualidade da comunicação. Não é apenas saber conversar, mas é gastar tempo, investir tempo em uma boa comunicação, no sentido de comunicação com qualidade. Então esses são alguns dos enganos comuns entre os evangélicos sobre o casamento. Há outros, mas a escritora menciona esses 5. De maneira que o teor desse livro, irmãos, é importante mencionarmos, tem por objetivo apresentar-nos textos bíblicos que tratem do casamento, que tratem dos papéis do homem e da mulher, que tratem do divórcio, inclusive, do lugar do sexo no casamento também, que trata de criação e disciplina de filhos, com o objetivo de mostrar a essas famílias o que Deus exige do casamento e da família. Portanto, este é um livro expositivo. O que os autores do livro fazem não é pegar temas bíblicos, abordá-los e assim torná-los práticos para as famílias cristãs. Não. Eles analisam textos bíblicos, eles aplicam esses textos bíblicos no contexto familiar, tornando-os práticos, com o objetivo, então, de que essas famílias cristãs possam conformar a sua vivência matrimonial, os casais, e familiar, as famílias, pais e filhos, segundo o critério de Deus. Então, a minha esperança, irmãos, é que, à luz desses estudos, nós possamos refletir sobre nossos casamentos e famílias, possamos refletir sobre nossos deveres de maridos e esposas, de pais e filhos, possamos refletir sobre casamentos e famílias que agradam a Deus, casamentos e famílias que se conformam aos critérios bíblicos e com o objetivo, primeiro, de reformar nossas famílias, de transformar as nossas famílias, mas, sobretudo, de glorificar a Deus através da nossa vivência matrimonial e familiar. Que Deus nos abençoe.